Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas aos candidatos a vereador aqui no município de Chapecó. A gente lembra a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos para se apresentar e também apresentar algumas de suas ideias e propostas que pretendem levar ao Legislativo. O tempo ele começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Recebendo no nosso estúdio, temos o candidato Fernando de Oliveira, que concorre pelo partido PCdoB. Fernando, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Bom dia, eu vou começar pedindo, eu acabei esquecendo teu nome. Vitor. Vitor. Bom dia ao Vitor aí, bom dia o pessoal aí, os ouvintes, né, que estão nos ouvindo, né. E um bom dia para toda a comunidade chapecoense, né, a qual nós somos daqui, moramos aqui, né, e temos um baita orgulho, né, de ser chapecoense e principalmente somos da região EFAP aí, a segunda cidade, acho que uma cidade dentro de Chapecó aqui, que é a nossa região. Candidato, então, para darmos início à nossa conversa, eu vou pedir para o senhor se apresentar para a nossa audiência, contar um pouquinho mais sobre você, sua trajetória na vida pública e também na vida profissional. Muito bem, então, eu sou Fernando de Oliveira, né? Nascido e criado aqui em Chapecó, sou da região, principalmente da região EFAP, né? Principalmente aqui da região EFAP, onde que eu cresci, né? E também já líder comunitário, né? Na minha trajetória aí eu trabalhei sempre nas comunidades, principalmente ali do loteamento Alto Floresta, onde que eu fui membro da comunidade, do conselho comunitário, fui presidente também do colégio Herbert de Souza, vice-presidente aqui do colégio Jacó Guise, né? Fui coordenador das comunidades do Alice 1, Alice 2 e o Mirante, né? Hoje sou vice-coordenador daquelas comunidades e também hoje sou presidente do Sindicato dos Metalúrgicos desde 2016, onde que a gente fez uma oposição naquele momento e viemos pro sindicato e estamos desempenhando um trabalho assim, eu digo assim, razoável, né? Porque bom a gente às vezes não consegue. E na região da IFAP a gente sempre atuou, sempre trabalhou, né, nas comunidades. Também sou técnico eletrotécnica, eletroeletrônica, né, sempre trabalhei no metal mecânico, né, já vamos lá para 30 anos que eu sou trabalhador do metal mecânico, né, como eletricista e hoje tenho um vínculo empregatício na empresa Randon, né. A Randon é onde que eu tenho o vínculo empregatício, onde que eu trabalho desde 2012. Né? Então é um pouquinho disso, da minha trajetória. E na vida política, né, a gente sempre acompanhou, né, alguns candidatos, alguns prefeitos, sempre esteve acompanhando a Câmara de Vereadores também, alguma coisa nesse sentido. E estou pela primeira vez, né, candidato a vereador, porque eu acho que às vezes a gente deve não só passar por aqui, mas tem que deixar algum legado, alguma coisa para a nossa comunidade. E qual o motivo que o fez entrar na vida política e também concorrer a vereador? Sabe que Chapecó, principalmente a nossa cidade aí, ela é uma cidade próspera, né? Um desenvolvimento muito grande, muito bom. E o que me motivou, né, a entrar como vereador, digo assim, não é nem um sonho, mas eu acho que assim, é uma responsabilidade que a gente tem enquanto chapecoense representar, né? Tanto as comunidades, né? Tanto as comunidades como o nosso município e principalmente os trabalhadores de todos os setores, né? Hoje eu presido o Sindicato dos Metalúrgicos, mas a gente quer representar de uma melhor forma todos os trabalhadores. E eu vejo que você, enquanto sindicalista, enquanto chapecoense, né? Você conseguir trazer uma qualidade de vida melhor para os trabalhadores, né, juntamente com o poder público, juntamente com as empresas, juntamente com os trabalhadores, né, isso é algo que a gente quer. E em conjunto com a comunidade, com o sindicato, eu acho que o poder público, né, uma vez sendo vereadores, quando nós chegar lá, desenvolver projetos voltados para a nossa sociedade, né? Representar de forma assim, de forma positiva a nossa sociedade e principalmente os nossos trabalhadores de todos os setores, né? É isso que me motiva, né? Me motiva a ser candidato a vereador para defender de uma forma assim bacana
não só não só a sociedade, a comunidade, os empresários, mas também os trabalhadores de uma forma digna. Candidato, e como é a primeira vez que o senhor concorre, como é que está a preparação e o sentimento em relação a isso? O sentimento é sempre bom, né? É sempre bom. Eu costumo dizer que todo mundo deveria passar por uma candidatura de vereador, né? Então é um sentimento bacana, né? Uma expectativa boa, né? E eu vejo assim que dá para você fazer alguns trabalhos bem bacanas, né? E um sentimento que a gente tem assim, eu vejo a Câmara de Vereadores do nosso município, assim, a gente não desfaz como a gente fez na comunidade. Alguém trouxe até um ponto, depois quando a gente assumiu, a gente continuou o trabalho. Então a gente não desmerece os candidatos que lá estão, mas eu acho também, na nossa modesta opinião, que tem que ter essa renovação. Tem que ter essa renovação porque costumo sempre dizer assim que a gente tem que trabalhar com a experiência dos mais velhos, né, que eles desenvolveram ao longo do tempo, né, mas tem que ter a vitalidade dos mais novos, né. Por isso que eu acho, né, que motiva também essa questão de nós fazer uma mudança na nossa Câmara de Vereadores. Não desmerecemos os vereadores que estão lá, né? A gente não desmerece, mas assim, os tempos são outros. Alguns vereadores que estão ao terceiro ou quarto mandato, né? Então você pega lá 12, 15 anos atrás era uma realidade. Hoje nós temos uma tecnologia totalmente diferente, uma forma diferente. E nós, enquanto sindicalistas, junto com absorvendo e entendendo as demandas e as dificuldades que os empreendedores têm, que os trabalhadores têm, que o nosso município tem, então isso que traz para que a gente faça uma forma diferente, né? Como diz assim, um novo momento, um novo desafio. E é isso que a gente quer levar para nossa sociedade chapecoense. Candidato, já que você mencionou a Câmara de Vereadores, qual seria, na sua opinião, a função de um vereador numa cidade grande como Chapecó? Muito bem, eu acho que assim, essa questão, o vereador, primeiro ele tem que conhecer a cidade. Eu acho que um dos primeiros motivos lá, né, a função de um candidato a vereador é conhecer a cidade, né? Qual que são as suas demandas? Certo? Onde mais pega isso? O que precisa de fato? Você sabe que o vereador, ele não vai conseguir mover o mundo aí, como muitos estão prometendo, né? Mas eu acho que no coletivo, buscando essa demanda, o que pega mais hoje? Vamos lá, vamos citar um exemplo, né? Hospital, né? O hospital público e gratuito. É possível? É possível, né? Então você tem que trabalhar isso, de que forma? Com quem que você trabalha e de que forma que você trabalha isso? Por exemplo, assim, juntamente com a Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito, juntamente com o governo do estado, com o governo federal, né? Juntamente com a comunidade. Então eu acho que assim, o vereador, para estar numa Câmara de Vereadores, primeiro, conheça o seu município, né? Primeira coisa, conhecer o município e as suas demandas, né? E elencar essas prioridades. Porque não adianta um candidato a vereador chegar ali e dizer assim, ó, vou fazer chover para cima, vamos instalar isso, vamos fazer aquilo. Cara, sozinho tu não faz nada, né? É por isso que existe a Câmara de Vereadores, porque é um coletivo. E esse coletivo tem que pensar de forma ampla, de forma na cidade. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que principalmente o papel de um vereador é conhecer a sua comunidade, é conhecer o seu município e quais as demandas que são os gargalos que nós temos. Candidato, já que você mencionou demandas e gargalos, quais seriam os principais gargalos aqui em Chapecó? Alguma área que você teria como prioridade? Gargalos nós temos uns quantos, né? Aí se você for, né, na mobilidade, né? Eu acho que é na educação, né? Tem alguns gargalos na educação. Tem alguns gargalos aí que nós temos, principalmente aqui na nossa região, enquanto presidente do sindicato, a gente vê que é a falta de mão de obra, por exemplo, para a nossa cidade, né? Esse seria um gargalo de se trabalhar, né? O gargalo na educação,
né? Então tem alguns, mas a gente pensa assim, como um dos principais motes, até eu tenho aqui no meu informativo, é a defesa e qualidade da vida do trabalhador de todas as categorias, né? Por que isso? Porque eu acho que nós temos que criar na educação e nos cursos profissionalizantes, né, essas demandas para nossos trabalhadores. Um dos gargalos, entre tantos, né, a gente pode falar de tudo, pode falar de saúde, podemos falar da mobilidade, mas assim, eu acho que você não pode esquecer de nenhum desses gargalos, mas você tem que ter pelo menos um mote ali, um princípio que você vai trabalhar. E seria nesse sentido, assim, eu acho que um dos gargalos que nós temos é a profissionalização, ou cursos profissionalizantes, ou profissionalizar não só os trabalhadores mais novos, né, que estão entrando no mercado, mas os mais velhos, que já estão no mercado. Nós temos que profissionalizar essas pessoas também. Como que tu faz isso? Unindo sindicato patronal, sindicato laboral, né, empresas, poder público, trabalhador, né, para que a gente consiga desenvolver um projeto voltado para esse gargalo em específico, né? Mas, claro, sem desmerecer e sem deixar de olhar os demais, né? Que são questão de saúde, questão de educação, questão de transporte. Eu acho que você tem que olhar todos eles, né? Mas como eu te falei antes, né? Você resolve todos, né? Você consegue, de repente, projetar todos. Agora, de repente, você vai conseguir resolver todos. Mas, assim, se nós atacar no coletivo e os pontos principais, você vai conseguir, com certeza, desenvolver um bom trabalho na Câmara de Vereadores. Além da defesa dos trabalhadores, da qualidade de vida, quais as outras bandeiras e propostas apresentadas que o senhor pretende levar ao Legislativo? Uma delas e o que está se debatendo bastante, a defesa da criação de um hospital universitário. Eu acho que isso é importantíssimo. Tá? Eu acho que, por que eu vejo isso? Você vê que dá para ligar as coisas, né? Nós temos a Universidade Federal, então nós temos cursos, né? Nós temos como fazer, trabalhar nesse projeto. Por quê? A questão da estrutura, vamos lá, construir um hospital talvez seja mais fácil, né? O que eu digo assim, talvez seja mais fácil porque a estrutura ela é mais fácil de você montar. Mas o que nós precisamos fazer? Nós temos que ter pessoas capacitadas para atender aquelas demandas. Então, a defesa aqui, eu acho que um dos projetos principais é defender a defesa de um hospital, né, universitário, porque nós temos demanda. E nós conseguimos trabalhar juntamente com o poder público, juntamente com os empresários, juntamente com a nossa sociedade aqui, para desenvolver um projeto como esse. Candidato, o senhor mencionou também que é da região do bairro EFAP. E ali a gente percebe um problema de mobilidade urbana bastante comentado. Também em relação ao transporte coletivo urbano, quais seriam as propostas e também o seu panorama sobre essas questões? Eu acho que a mobilidade urbana, né? Eu acho que principalmente a nossa região ali, ela dá para se dizer hoje que nós temos duas vias, né? Nós temos o contorno e temos a São Pedro ali. Então esse é um gargalo. A mobilidade urbana, eu acho que vai passar por esses projetos, alguns projetos que já estão em andamento. Eu acho que a gente tem que colocar no papel e trabalhar, né, essas questões de segunda via. De segunda via, ali nós precisamos urgente trabalhar talvez numa segunda via, e eu vejo que hoje tem, como a região ali a gente conhece muito bem, teria como fazer talvez hoje já está se projetando um elevado. Ok, muito bom, muito bacana, mas ele vai desafogar São Pedro, desafogando a São Pedro, ele vai cair dentro do bairro, e dentro do bairro nós não temos vias preparadas para um grande fluxo, né? Infelizmente nós não temos, isso é uma realidade, para quem conhece como a gente conhece, então nós precisamos urgentemente, talvez assim, fazer esse elevado, mas trabalhar também nas vias que estão dentro do bairro, né? Porque senão nós vamos tirar desafogar São Pedro, mas nós vamos congestionar o bairro com muito mais risco, porque ali hoje, né, são vias estreitas, com casas e moradores, crianças e colégios dos dois lados da via. Como é que se trata isso? Então, não é... Às vezes, assim, eu vejo essa questão como
trabalhar, então, na mobilidade, principalmente urbana ali, eu acho que tá na hora de pensar se, principalmente, um projeto talvez além do elevado, uma duplicação, alguma forma. E eu falo isso com prioridade porque se você pegar... Vocês conhecem a região da IFAP? Se você pegar da região da BRF para lá, então não tem espaços que poderia talvez triplicar a via. Ou talvez num projeto bem audacioso, dá para se dizer assim, abrir a via que passa pela Vila Mantelli e sair lá no Jardim do Lago. Né? Então você tem algumas coisas. Esses projetos, essa visão, né, de projetos, a gente pretende sim levar para a Câmara de Vereadores para que a gente consiga, de repente, trabalhar esses projetos de uma forma plausível, né? Claro, não estou aqui dizendo que ele é possível, mas o projeto ele é possível. Tem como fazer? Eu acredito que sim. Né? Como fazer? É isso que nós temos que discutir na Câmara de Vereadores juntamente com o prefeito. E na questão do transporte coletivo urbano, que também é um ponto que bastante pessoas criticam aqui em Chapecó. Eu acho que esse é um ponto bem bacana também, que eu acho que nós temos que debater, né? O transporte público, né? Eu acho que vai voltar muito para uma via, né, específica corredor de ônibus, e aí entra no que eu te falei ali, quem sabe ampliar a São Pedro, né? Para você ter um corredor de ônibus específico e, obviamente, uma coisa que muito se fala, há muitos anos se fala, é um terminal, né? Na região da IFAP. Né? Na região da IFAP, que você pega, por exemplo, assim, saio do terminal urbano aqui, do centro de Chapecó, vou até um terminal de integração na IFAP, né? Com a linha direta. Né? Às vezes você pega essa linha direta lá. E aí de lá você faz uma distribuição para aqueles loteamentos ou para aquelas... porque está crescendo e está crescendo muito, né? E logo mais nós vamos ter mais congestionamento lá, porque não sei se o ouvinte aí e até você mesmo, né? O pessoal sabe, mas está sendo implantado mais uma área industrial. Com mais de 80 empresas, né? No início aí. Então, o que acontece aí? O fluxo vai aumentar. Né? Então, nós precisamos pensar nisso, nessa via rápida. Como é que esse trabalhador vai ir? Onde esse trabalhador vai se alimentar? Né? De que forma tu faz com essas vias fiquem mais rápidas? Então, eu acho que esse projeto é um projeto bacana. Talvez, nessa questão, pensar-se uma duplicação, uma triplicação ali da via, com um corredor específico e terminais de integração, né, tanto na IFAP quanto em outras regiões, né? Hoje nós estamos falando da IFAP, né? Mas tem outras regiões da cidade que também tem esse gargalo. Então, acho que essas vias rápidas aí, a gente tem que desenvolver o projeto, e esse projeto é para ontem, né? E na questão da educação também que o senhor mencionou, alguma lacuna, algo a propor como melhoria? Sempre tem, né? Sempre tem. Eu gosto de falar sempre da região da IFAP, tá? Porque, assim, é um gargalo. É uma cidade dentro de Chapecó. Né? Então, você pega, por exemplo, vamos lá, o Vedert. Né? Um exemplo, o loteamento Vedert lá. Hoje, precisa-se de uma creche, precisa-se de um colégio, né, para aquelas pessoas que estão lá. Por quê? Normalmente as pessoas de lá, elas vêm ou para o Jardim do Lago ou para a IFAP. Né? Você vê o transtorno que dá. Aí você bate diretamente na mobilidade de novo. Né? Nós voltamos para a mobilidade. Porque esse deslocamento que as pessoas têm que fazer de lá para cá, congestiona tudo de novo. Então, talvez trabalhar nessa questão dos colégios mais próximo, né? Obviamente que aquilo eu estou dizendo assim, dá para fazer? Eu acredito que dá. Tá? Mas também não adianta nós fazer uma estrutura, um colégio lá, se nós não tiver profissionais. Né? Então nós temos que voltar a atenção também para a nossa região da IFAP, que tem colégios, e colégios grandes, e colégios bons, tá? Mas eu acho que deve ser ampliado de uma forma assim que você consiga atender aquelas pessoas. E isso é uma das... Eu digo assim, não é promessa, são compromissos que nós temos que assumir juntamente com a nossa comunidade para que a gente leve esses projetos. Não é levar o projeto e dizer para o prefeito fazer. Você tem que levar o problema, mas tu também tem que levar a solução. Candidato, já para finalizarmos, eu deixo em aberto para você fazer as suas considerações finais. Desde já eu quero agradecer, né? E mais uma vez agradecer a acolhida que nós temos tido
nesses últimos dias, né, em toda a região, em todas as empresas que a gente passou, com todos os trabalhadores que a gente passou, ouvimos muitas demandas. Eu costumo dizer assim, que todo mundo deveria ser candidato a vereador, mas assim, com o intuito de conversar com a comunidade, conversar com os chapecoenses, conversar, sabe, para você receber as demandas. Então a gente tem tido uma boa recepção, até porque é a primeira vez que a gente está se colocando à disposição enquanto candidato, né? E, obviamente, né, a gente pede o apoio de todos os chapecoenses aí, para que a gente consiga estar indo para a Câmara, levar essas demandas, né, essas demandas e, juntamente com a comunidade, a gente apresentar isso para o prefeito, e que o prefeito olhe de forma diferente para nós. Não olha para o Fernando enquanto candidato, mas ele tem que olhar para a comunidade, para os trabalhadores, para a nossa comunidade, para os chapecoenses. Então é isso que a gente traz, né, de uma forma nova, e quer pedir também, obviamente, Fernando, né, para o Fernando, o voto aí não é nem de confiança, né? Todo mundo diz assim, meu voto de confiança e tal. Não, leia as propostas, conheça as pessoas, quem que está pedindo o voto, né? O que fez por Chapecó, o que fez pela comunidade, o que fez, e aí, obviamente, né, a gente pede que o voto aí do chapecoense para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Candidato, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. A gente fica muito grato aí pela oportunidade, ficamos gratos aí pelo Diário do Iguaçu abrir essas portas. Eu acho que é muito importante esse papel, esse trabalho, porque leva a nossa voz um pouco mais ampla e as nossas informações. Muito obrigado, né, e um ótimo dia, uma boa quinta-feira para todos nós. Muito obrigado novamente. Este foi o candidato Fernando Oliveira, que concorre ao Legislativo pelo partido PCdoB. Em breve voltaremos com mais entrevistados e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.